é a seguinte: eu quero saber de cada um dos participantes e quero uma fundamentação, quero uma história sucinta de 1 minuto. Eu quero saber se na carreira de vocês já foram, sem falar nome, claro, se vocês já foram vítimas de uma deslealdade no tribunal do júri por meio do juiz-presidente ou por meio do promotor de justiça no júri. E para ela, que nunca fez júri, se ela foi vítima da magistratura e da promotoria em alguma oportunidade. Eu quero saber se vocês foram vítimas de alguma deslealdade ou do Ministério Público ou da magistratura num julgamento do júri. E para ela já foi feita a minha pergunta. Bom, a minha resposta é curta. Não, graças a Deus, eu nunca tive nenhuma experiência de deslealdade, não, professor. Nem por conta do Ministério Público, nem por conta da magistratura. Existem realmente decisões, já teve decisões a qual eu acho que o juiz poderia ter dado de uma outra maneira, mas eu acho que não houve deslealdade dele, não. Eu acho que houve mais uma antipatia dele com o acusado do que uma deslealdade. Não posso falar que eu tive essa experiência negativa, não. Primeiramente, quero agradecer aqui ao professor e eterno professor, né? E grande amigo Cardoso. Nos falamos realmente hoje cedo, falamos na live, ele disse que estaria assistindo, isso é ótimo. Obrigado pela participação, grande amigo Cardoso. Doutor Mauro, grande professor também. Eu nunca fui vítima de deslealdade processual ou em alguma manifestação na fase de sentença. Apesar de discordar, muitas das vezes, seja do posicionamento do Ministério Público, seja da magistratura, não sofri, graças a Deus, por enquanto, nenhum tipo de deslealdade, mas sim tenho sempre notícias de pessoas que sofrem esses tipos de abuso, né? E hoje em dia está beirando ao abuso de autoridade. A gente tem uma lei mais recrudescedora, né? Então, mesmo não tendo vivenciado, tenho certeza que muitos dos colegas já passaram por uma situação muito ruim. Posso? Pode, Glauber. Eu passei por uma situação de deslealdade na fase do sumário da culpa. Eu fui procurado um dia antes da audiência, peguei o processo para ver, o meu cliente tinha matado a vítima com uma facada, várias facadas no pescoço, 2 facadas no pescoço, briga de boteco, e ele foi denunciado por homicídio qualificado por motivo fútil. Não, meio que impossibilitou a defesa da vítima, porque não conseguiu se defender, coisa nesse sentido. E ele estava preso há um bom tempo. Aí eu cheguei pro promotor e falei assim, viu, que dependendo do promotor que você tem acesso, eu falei assim, o senhor vai pedir a pronúncia com tudo? Aí ele falou, ó, se ele confessar, eu concordo com a soltura dele. Eu falei, porque essa qualificadora não tem sentido ela estar aqui. Ele falou, ó, eu concordo com a soltura dele, nos memoriais eu peço o afastamento da qualificadora. Mas ele vai ter que confessar. Aí o meu cliente confessou. Eu acreditei no promotor. Seria essa a ideia. Aí o promotor concordou com a soltura e nos memoriais pediu para manter a qualificadora. Então eu achei que isso foi uma tremenda pisada na bola e não tem o que fazer depois. Não é? Eu passei por isso, isso foi antes da lei, tá, doutora? E é uma situação assim que eu fiquei muito decepcionado, assim. Porque eu sou a favor de fazer acordo com o promotor antes do júri, conforme é a situação. Porque tem casos que não tem o que fazer, a gente sabe disso. Eu estou com uma situação hoje no processo, conversei com o Dr. Valdiner aqui, com o Marcelo, com o Henrique, e a respeito desse caso, tem situações que não tem como. Filmaram matando a vítima, assim, não tem o que fazer. E aí, conforme for a situação, para tirar uma coisa aqui, outra ali, até para ganhar tempo, existe essa possibilidade.
Mas nessa vez eu fui surpreendido por essa postura desleal aí. Eu tive um caso muito parecido com esse, Glauber. Durante muitos anos eu fui advogado da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, junto com a Vilma Moretti, que o Dr. Mauro Nassif conhece. Conheço. Nós tínhamos um júri em Santo Amaro. Como eram muitos réus, eu defendia alguns e a Vilma defendia outros, que eram todos da associação. No dia do julgamento, lá em Santo Amaro, a Vilma, que eu cheguei no fórum, a Vilma falou para mim: Mário Sérgio, se você quiser, eu vou fazer a defesa de todos, não precisa nem subir, porque eu já fiz um acordo com a promotora, que era uma jovem, e ela vai pedir absolvição. Eu falei: então tudo bem, mas fiquei para assistir. Quando a promotora veio na fala dela, ela pediu a condenação de todos. Meu Deus, e daí? Aí a Vilma, eu estava no plenário assistindo, a Vilma olhou para mim e falou: mas agora você tem que vir para poder fazer a defesa dos seus, voltar. E aí comunicamos à juíza que eu estava presente, que eu iria assumir o plenário. E aí assumi o plenário. E, inclusive, a Vilma tinha tanta certeza da absolvição, que ela disse que tinha conversado com a promotora uns dias antes, que ela não tinha nem se preparado para o júri, doutor Mauro. Ela preferiu deixar que eu fizesse a defesa de todos, e graças a Deus deu certo, eles foram absolvidos, mas ela estava acreditando de que a promotora iria requerer a absolvição de todos. Que absurdo! Que absurdo! E o outro colega? Não, a opinião do outro. Henrique, o outro colega. Tem o Marcelo e o Valdiner. Então. Vamos lá, Marcelo. Eu, felizmente, também nunca passei por nenhuma situação dessas de deslealdade, nem do magistrado, nem do Ministério Público. E ouvindo as histórias de vocês, eu fico pensando o que vocês sentiram. Deve ser chocante. Mas, de qualquer forma, ainda que eu tivesse feito, que eu combine e fale com o promotor antes, eu sempre tenho por cautela de estar preparado para a guerra com tudo que vier pela frente, para não correr o risco realmente de ter uma surpresa desagradável dessa e prejudicar o réu, né? Além da nossa bronca, da nossa tristeza ou decepção com o promotor ou o juiz, num caso de deslealdade assim, tem a liberdade de alguém em jogo. Então, eu, pelo menos, sempre, mesmo quando já tenho uma conversa sobre acordo, eu vou preparado para a guerra. Não sei se, de repente, no dia o promotor não vai outro no lugar dele, se acordou né, com o pé esquerdo, está de mau humor e muda de ideia. Então, eu sempre vou preparado, mas com certeza é um choque que deve desestruturar, né? Principalmente no plenário, como o doutor Mário Sérgio comentou, deve abalar a estrutura, não deve ser fácil, não. Na época da associação, Mauro, fazíamos muitos júris em Santo Amaro, então conhecia todos os promotores, tinha até um vínculo já, não de amizade, mas de conhecimento. E ela veio para mim e falou: não, Mário, pode ficar tranquilo, não precisa, eu faço sozinha. E eu fiquei para assistir, porque ia ser rápido, né? Vai pedir absolvição, é rápido, vamos embora juntos. E na hora não foi o que aconteceu. Olha, esse caso é incrível, hein? Incrível. E como é que a Vilma Moretti explicou isso que a promotora mudou de ideia? Como é que ela explicou? Doutor Mauro, graças a Deus, era um crime em que, inclusive, o policial havia levado tiro. Na troca de tiro, ele sofreu um tiro na perna. Então, nós conseguimos... Depois que eles foram absolvidos, eles não queriam nem saber nada. A única coisa que um dos policiais que estava atrás falou para mim, falou assim: olha, doutor, como ela disse que não sabe nada, por favor, não deixe ela falar nada. Tá. Que eles contou a conversa que nós tivemos, falou como ela não veio preparada, porque ela estava achando que ia absolver, estava certo que ia ser absolvição, não deixe ela falar nada. E o Valdiner já foi vítima? Olha, Mauro, eu estou ouvindo vocês são privilegiados. Vocês todos são privilegiados. Porque eu sou um baleado, da cabeça aos pés. Já fui vítima, sou vítima, continuo sendo vítima, mas vítima de coisas absurdas. Pode contar uma história? Pode contar uma história?
Posso contar uma história. Dentre esta história, tem uma aqui onde o Henrique já fez júri lá, não, pelo menos foi na fase singular, Henrique, lá no Jabaquara. Não, o meu foi em Santo Amaro. Foi em Santo Amaro. Santo Amaro? Sim. Quando o segundo que estava em Santana estava lá em Jabaquara, eu cheguei a fazer um júri lá em Jabaquara. Posso sim. Primeiro, o que acontece já por várias ocasiões, eu soube que os promotores se reuniam quando se tratava de meu júri para me pegar, criar situações para me pegar. E pegavam.